Fala meus amigos e minhas amigas, viajantes, mochileiros e mochileiras, sejam todos bem-vindos ao canal. É sempre um prazer ter vocês aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Serra da Canastra, um lugar aí que eu já tô 4 meses aí praticamente viajando e conhecendo de fato aqui a cultura local. Óbvio que não dá para conhecer tudo, mas eu decidi extrair aí dessas minhas experiências desses meus últimos meses para passar um conteúdo bacana aí para vocês. Então, no vídeo de hoje eu separei 14 tópicos para comentar. E com uma diquinha bônus aí no final, para quem ficar até o final do vídeo, de todo esse tempo que eu tô aqui na Serra da Canastra. Então, vamos pro vídeo. Bom, e começando esse vídeo, eu vou explicar para vocês o que é a Serra da Canastra e por que a Serra da Canastra está se tornando aí um lugar tão visitado ultimamente pelos turistas e porque está se tornando cada vez mais uma região tão especial, tá? Então, a Serra da Canastra, ela foi fundada ali, o Parque Nacional, que está sob controle ali do governo federal, tá? Então, é um parque federal. Ela foi fundada ali em 1972 e por que ela foi considerada um parque nacional? Porque aqui que é onde tem as nascentes do Rio São Francisco. Então o Rio São Francisco nasce aqui na Serra da Canastra e passa ali por toda a região de Minas, passa pela Bahia e chega até Sergipe e Alagoas ali, caindo ali o seu rio, a nascente do Rio São Francisco, passa por todas essas regiões e cai ali no Oceano Atlântico. Então é um rio 100% brasileiro. E o maior rio, que é 100% brasileiro, que nasce aqui, termina aqui, do Brasil. Então, por isso que cada vez mais as pessoas têm esse interesse de conhecer a Serra da Canastra, e o parque em si ele foi fundado justamente para preservar essa região, que é a região do Cerrado, seja tanto a flora quanto também a fauna. Então tem várias espécies aqui da região que são muito importantes, como por exemplo o lobo-guará, o tamanduá-bandeira, o pato mergulhão, por exemplo, que é uma espécie que não é que ele está em extinção, ele já está praticamente quase sendo extinto já mesmo. Então o parque ele foi fundado justamente para preservar as espécies e para preservar aqui a região da nascente do Rio São Francisco. Bom, e como chegar aqui na Serra da Canastra? Se vocês já estão me acompanhando aqui no canal, vocês sabem que eu cheguei por Delfinópolis. Se vocês ainda não assistiram meus vídeos anteriores, voltam alguns aí para ver essa minha chegada, que realmente foi meu primeiro destino do mochilão. E bom, a Serra da Canastra tem algumas cidades que realmente estão por volta ali do Parque Nacional da Serra da Canastra, e algumas áreas pegam mais áreas do parque e outras menos áreas do parque, tá? Então eu cheguei ali por Delfinópolis, tá? Então eu vim de São Paulo para cá, e tem algumas cidades dessas que eu comentei que ficam em volta, que são elas, né? Então Delfinópolis, que eu comentei, tem o Glória, que é o São João Batista do Glória, tem a região do Capitólio, tem São Roque de Minas, que é aqui de onde eu estou falando com vocês agora, Vargem Bonita, São José do Barreiro, São João Batista da Canastra e Sacramento. São todas essas cidades que fazem aqui parte da região, que dão acesso aí ao parque. Então aqui em São Roque de Minas, onde eu estou falando, é a portaria 1, depois vai ter a portaria 2, a 3, a 4, tá? Então que você realmente vai conseguir entrar para dentro do parque, conhecer de fato. E tem outras cidades que você... é uma extensão da Serra da Canastra, mas você não está exatamente dentro do parque. Em relação às distâncias, eu vim de ônibus, então eu sou de São Bernardo, peguei o ônibus que saiu de São Bernardo, o terminal ali de São Bernardo, fui até o terminal Tietê, do Tietê eu passei pela Bandeirantes, passando pela região de Campinas e cheguei em Passos, tá? Então falando de uma forma geral para quem é de São Paulo, saindo ali do terminal de Tietê, chegando em Passos, que o Passos é uma cidade grande, que fica aqui, são cidades chaves que fica aqui ao redor da região, que não faz parte da Serra da Canastra, mas geralmente as pessoas visitam essas cidades porque são cidades maiores. Eu precisei lá, acho que umas 2, 3 vezes, porque é mais fácil você comprar, fazer compras, né? Então são cidades grandes, como por exemplo Passos e Pinhuí, que já é aqui desse outro lado, mais perto de São Roque de Minas, que é aqui de onde eu tô. Então, se você for de São Paulo para Passos, vai dar ali por volta de 380 quilômetros, tá? Passando ali, subindo a Bandeirantes. E de Passos você não tem um ônibus que você consegue cruzar a Serra da Canastra. Então já deixo isso bem claro para vocês. Geralmente quem cruza a Serra da Canastra ou é o pessoal que está principalmente com 4x4 ou que não tem dó nenhuma do seu carro, né? Mas a ICMBio, que é aqui que toma conta do parque. Então geralmente tem os brigadistas que fazem parte ali da ICMBio. Eu tenho amigos aqui que eu fiz aqui na Serra da Canastra que já trabalharam como brigadistas,
e não é comum fazer essas travessias a ICMBio de um ponto a outro ali da Serra da Canastra. Então cada um fica cuidando ali mais ou menos da sua região, tá? Mas você não consegue passar de ônibus dentro da Serra da Canastra. Então os ônibus que funcionam aqui da região vai até Passos, de Passos vai até Pinhuí, e entre Passos e Pinhuí tem Capitólio ali no meio, e de Pinhuí você consegue vir aqui para São Roque de Minas, que é onde eu tô. Então você dá uma paradinha antes ali em Vargem Bonita, depois volta e segue viagem para parar aqui em São Roque de Minas, tá? Então, se você vai até São Paulo, passa dos 380 quilômetros, onde eu fiquei hospedado, que foi quando eu cheguei aqui na Serra da Canastra, que eu fiquei ali na pousada Vale do Céu, deu mais ou menos uns 30 quilômetros que eu ganhei de carona ali, eu ganhei uma carona de Passos até a pousada Vale do Céu. E se você for ir até Delfinópolis, aí já fica mais longe, já fica mais ou menos uns 80 quilômetros, tá? Então, a Vale do Céu, onde eu estava ali, ela era mais perto do Glória, do São João Batista do Glória, do que próprio Delfinópolis, tá? Então, agora, se você for vir de São Paulo para São Roque de Minas, que é onde você tem um acesso mais fácil ao parque, aí estamos falando de mais ou menos uns 500 quilômetros, tá? Então já prepara aí os tempos, os horários de viagem, porque a viagem é longa. E se você estiver vindo por Belo Horizonte, BH, você vai parar em Pinhuí, e Pinhuí você chega aqui em São Roque de Minas, dá por volta aí de uns 300, 320 quilômetros. Em relação aos ônibus, se atentar nisso que eu falei. Então não tem ônibus que realmente cruza a serra. Se você for parar em Delfinópolis, você vai ter que parar em Passos e de alguma forma se virar para passar pelo Glória ou por Delfinópolis para chegar nessas regiões, igual eu fiz, me virei. Ou você vai pegar o ônibus que vai para Passos e de Passos vai ter que ir em Pinhuí. Em Pinhuí eu sei que na época da pandemia não estava tendo ônibus para vir para São Roque de Minas, então ou você precisava pegar um táxi que chegava a ficar bem caro, aí por volta de R$150, quase R$200, estava bem caro mesmo. Hoje já tem ônibus que eles voltaram a funcionar aí de Pinhuí para São Roque de Minas, então se eu não estou enganado são 3 ônibus, são 3 horários que tem de ônibus por dia. Fiquem atentos nesses horários para vocês aí não ficarem muito tempo na rodoviária e se planejar certinho. Próximo tópico é qual a melhor época do ano para você vir para a Serra da Canastra. Então várias pessoas falam assim, putz, não vai na época de chuva ou a época de seca, você não vai conseguir ver as cachoeiras que tem pouca água. Bem, eu estou falando com vocês aqui na época de chuva, cheguei aqui na Serra da Canastra em fevereiro, um pouco antes do carnaval, e fiz aí todos esses meses na época de chuva. Bem, em relação à época de chuva, o pessoal fala, a estrada fica muito ruim porque chove e tudo mais. Fica e não fica, eu realmente, como eu estou de mochilão, eu estou indo a pé, eu fiz vários trajetos a pé e não senti tanta dificuldade assim de andar aqui pelas estradas. Só que assim, eu agora que estou em São Roque de Minas, se você vai num dia que está chovendo, para dentro do parque mesmo, se você está aqui em São Roque de Minas, você vai passar pela portaria 1, fica complicado porque dentro do parque a estrada não é legal. Se você está aqui, vai passar por Vargem Bonita, São José do Barreiro, para ir de carro ali, para conhecer, por exemplo, a Casca d'Anta, a estrada já está bacana, você consegue ir sim de carro, até com um carro um pouco mais baixo aí que não tem problema. Agora, se você for realmente entrar dentro do parque, você já vai ter problemas, tá? Então a época de chuva, pô, infelizmente aqui, todos os dias que eu tava aqui a galera fala, nossa, Minas Gerais não chove, uma baita de uma mentira, né? Porque assim, eu fui pra Varginha, tava chovendo, Três Corações choveu, onde mais? Delfinópolis choveu pra caramba, no Glória choveu, Capitólio, e agora em São Roque de Minas choveu pra caramba. Então ó, vou mostrar aí os vídeos pra vocês. Então a galera fala, 150, 180 dias sem chover aqui em Minas Gerais. Tudo mentira, choveu pra caramba. E todos os dias que chovia era bem justamente meus dias de folga. Então vou deixar aí os vídeos pra vocês conferirem aí toda essa minha saga aí de chuvas que teve durante esse caminho. Trabalhei e, meu, se liga isso aqui. Tá chovendo granizo. Ó a chuva vindo. E aí, as nuvens tudo preta já. E a chuva tá vindo pra cá. Mas tá um fim de tarde até que gostoso. Ainda não chegou a chuva aqui pra esses lados. O sol já se pôs aqui nessa montanha, mas ali atrás ainda não. Mas meu Deus, meu. Ô lugar pra chover. Olha. Ó, não sei se vai dar pra ver pelo vídeo, mas ó, tá vindo pra cá, ó. Tá vendo?
É o que eu falo pra vocês, rapaziada. Minas Gerais não para de chover, velho. Essa terra aqui chove todos os dias, praticamente. Olha, toda hora, velho. Tô aqui em Capitólio, já choveu. Ô peninho que não para, velho. Rapaziada, mais um dia chovendo. Aqui as luzes, só tá funcionando as luzes dos carros, porque a cidade inteira está apagada. E aqui, chovendo em São Roque de Minas. Na época de seca, quando realmente as cachoeiras estão com um volume menor de água, a nascente aqui do Rio São Francisco, de fato, vem com um volume menor. Então você vai ver ali a vegetação ali, como se estivesse bem queimadinho ali, as terras, né? A terra ela vai estar bem avermelhada mesmo. Então vai ser bem diferente dessa época que eu tô falando com vocês agora. Então eu tô falando com vocês aqui quase que, né, mais ou menos na transição da época de chuva para época de seca. Mas o que eu posso falar para vocês na época de chuva, pô, chove pra caramba. Chove, nossa, não tem como mentir. Mas assim, as cachoeiras aqui de fato ficam bem bonitas. Tem um volume de água bem bacana. Eu particularmente não tive tanto problema em relação à água tá bem turva, porque geralmente quando tem tromba d'água, inclusive, se você vem na época de chuva, pessoas que viajaram aqui para a Serra da Canastra, que seja hóspedes ou voluntários, ou pessoas que estavam fazendo permuta, que trabalharam comigo, nem sabiam que era tromba d'água. Então fica esperto em relação às trombas d'água, porque na época de chuva é realmente bem frequente ter tromba d'água. O que é a tromba d'água? É quando realmente começa a acumular muita água nas nascentes, vai acumulando água e é questão de segundos aí para ter algum desastre e levar tudo, né? Então leva árvore, leva pessoa, então realmente é bem perigoso. Nessa época de chuva, se começa a chover e você vê que o volume de água dos rios estão começando a aumentar, você já sai da cachoeira, tá? Então é bem importante você ficar sabendo, ficar esperto disso e não dar mole, tá? Bom, e na região, na época de seca, você não vai ter esse problema das trombas d'água, tá? Mas é aquilo, né? Vai estar aquele sol escaldante, então é bom aí, dependendo de onde você for, você ficar esperto aí nesse seu trajeto do tanto de sol nas costas que você vai tomar se você estiver fazendo esse mochilão a pé. Bem, e onde você vai se hospedar aqui na Serra da Canastra? Bom, isso é uma dúvida que eu recebo recorrentemente. O pessoal olha meus vídeos, minhas fotos, vê meus stories, fala assim, caraca, Iago, que lugar bacana que você tava. E quando eu cheguei aqui na Serra da Canastra, eu fiquei ali na pousada Vale do Céu, que eu comentei com vocês. É realmente um recanto ecológico maravilhoso ali. Depois confere lá o vídeo da Vale do Céu, que está um vídeo bem bacana. E depois que eu saí da Vale do Céu ali de Delfinópolis, eu falei, pô, eu quero ir para São Roque de Minas, que é onde eu tô agora, porque eu vou ter um acesso mais fácil para dentro do parque, que São Roque de Minas aí tem quase 40% ali de toda essa região da Serra da Canastra. Então, realmente, se você for vir, eu aconselho que você venha para São Roque de Minas. Aí eu falei, pô, como entre Passos e Pinhuí, Capitólio tá no meio, eu fui para Capitólio, fiquei ali na Vila Container, que foi um lugar maravilhoso também, recomendo para vocês pra caramba. Eu tô fazendo aqui marketing gratuito, tô ganhando 1 centavo para falar isso para vocês. Fiquei um mês ali em Capitólio, nessa pousada, ajudei lá o pessoal, então eles também aceitam voluntários. Então, se você está querendo fazer voluntariar ou fazer permuta, recomendo que vocês entrem em contato ou que vocês de fato vão lá para se hospedar, é bem bacana ali. E saindo de Capitólio, eu vim para São Roque de Minas e estou falando com vocês aqui diretamente da Canastra Adventure. Agora, né, que eu estou falando com vocês, sim, mas na hora que sair esse vídeo, provavelmente eu não vou estar aqui mais, porque eu não faço vídeos ao vivo. Então, até por questão de segurança, quando eu posto algum vídeo de onde eu tô, geralmente eu já saí do lugar. Então, quando você estiver vendo esse vídeo, eu não vou estar mais aqui na Canastra Adventure. E o bom da Canastra Adventure, que também eu tô fazendo marketing gratuito aqui, não tô recebendo 1 centavo para falar deles para vocês, o bom deles é que eles unem a hospedagem e os passeios que eles fazem de 4x4. Então, eu consegui fazer passeios com eles com a Pajero, né? Então fiz de 4x4 e também tive a oportunidade de fazer aí andando de bandeirante aí de Toyota. Nunca tinha feito passeio desse, um passeio bem assim roots, para mostrar assim essa pegada de trilha, de aventura mesmo. Então a Canastra Adventure, eles fizeram esses passeios comigo, que eu pude ter a oportunidade de conhecer aí lugares famosos da Serra da Canastra, como a Cascadanta, como a Cachoeira da Chinela, a parte alta da Cascadanta, a nascente do Rio São Francisco, que você realmente entra ali pela Portaria 1. Então, são lugares que eu passei. Existem vários lugares para você se hospedar e em relação aos preços também pode variar bastante de cidades. Então, por exemplo, eu achei que Capitólio ia ser mais caro, mas na verdade eu estou achando que São Roque de Minas bem mais caro de toda essa região.
Então é bom vocês se atentarem a isso também. E o que fazer aqui na Serra da Canastra? Então eu tô falando com vocês com essa experiência de estar praticamente 4 meses aqui na Serra da Canastra. Então eu passei por vários lugares, realmente conheci a cultura aqui do lugar. É óbvio que, em 4 meses você não vai conseguir conhecer, eu não conheci, né, a região inteira, então as pessoas que estão morando aqui a vida inteira também não conhecem toda essa região da Serra da Canastra, porque é bem grande. Você pega cada cidade aí, vai ter mais de 100 cachoeiras, vai ter bastante lugar para visitar, então eu realmente fui nos lugares mais interessantes que eu quero poder, né, compartilhar esses lugares para vocês. Então ali na Vale do Céu, que é onde eu fiquei, tem várias cachoeiras ali, como a Maria Augusta, tem a Cachoeira Vale do Céu, a Vale do Funil, que são cachoeiras bem bacanas. Nessa região ali também, de Delfinópolis, Glória, você vai fazer o Caminho do Céu, que é bem bacana esse trajeto também. Eu sempre ouvi falar muito bem desse trajeto, não cheguei a fazer nem o Caminho do Céu e nem o Vale da Babilônia, porque realmente não deu para encaixar no meu roteiro, mas eu ouvi várias pessoas comentando desses trajetos para vocês fazerem, tá? E na região do Capitólio, foi uma região também que eu fiquei 1 mês e pude conhecer vários lugares ali em Capitólio, então o pessoal ali já estava com carro, foi algo mais fácil de poder conhecer as regiões ali ao redor. Então, na região do Capitólio, eu aconselho vocês a ir para o Parque Pauá, que realmente é o Parque Pauá que toma conta dos mirantes dos canyons. Então você vai ter um pier ali que você vai poder subir, você vai poder ver ali todo o mirante. Cara, é maravilhoso ali essa parte do mirante do Parque Pauá. Também não estou ganhando um centavo para falar deles aqui. Tem a tirolesa que vocês podem fazer ali no próprio parque. Em relação aos passeios que tem em Capitólio, você pode sair ali do Turvo e fazer os passeios que vai de lancha, né? Então você sai de Capitólio, vai para os canyons do Capitólio, vai para o Vale dos Tucanos, depois você vai conhecer a Lagoa Azul. A Lagoa Azul também é um dos lugares mais lindos, para não falar o mais lindo que eu já conheci na minha vida, assim, de água cristalina, com os peixinhos douradinhos, que era simplesmente maravilhoso. Ali também em Capitólio vai ter ali o Poço Dourado, vai ter a Dicoatinha, vai ter o Recanto Viking, vai ter ali a Cachoeira do Turvo. Deixa eu ver o que mais. A Trilha do Sol, que eu conheço pessoas, não cheguei a conhecer, mas pessoas já falaram que a infraestrutura ali da Trilha do Sol também é bem bacana. Outro roteiro que eu também fiz ali em Capitólio foi o Morro do Chapéu, que geralmente as pessoas não fazem, mas, tem um nascer do sol e um pôr do sol ali incrível, tá? E essa região do Capitólio é gigantesca para vocês conhecerem. Tem ali também a maior tirolesa, que o pessoal fala, que fica também ali perto da Cachoeira Sossegada. Então eu não cheguei a conhecer essa região também, mas sempre ouvi falar muito bem. E aqui em São Roque de Minas, que é onde você tem acesso ao parque, de fato, que você vai ter acesso aqui à Portaria 1, então você de fato vai conhecer a Serra da Canastra. Então nessa região do Capitólio tem uma parte pequena do parque nacional da Serra da Canastra, que é uma parte muito pequena, só que vendem um marketing muito forte ali em Capitólio, que faz parte da Serra da Canastra e tudo mais, só que é uma parte muito pequena. Aqui em São Roque de Minas é de fato o lugar que você vai conhecer a Serra da Canastra. Então, aqui em São Roque de Minas, você vai conhecer aí e colocar no seu trajeto as cachoeiras. Então vai ter a Cachoeira do Cerradão, Cachoeira do Nego, vai ter a cachoeira ali do Capão Forro, que é bom vocês colocarem aí na sua listinha aí de onde ir. Cachoeira do Rolador, aí o principal, né, que é o cartão postal de toda a Serra da Canastra, que é a maior cachoeira aqui da região, que é a Cachoeira Cascadanta. Então a Cachoeira Cascadanta eu cheguei a conhecer, é realmente maravilhosa, tem 180 metros de altura, é bem bacana de você conhecer. E tem a parte baixa e a parte alta, que também eu recomendo vocês darem uma olhada ali na parte alta, porque vai compensar. E o principal, né, que é o motivo aí da Serra da Canastra, o motivo do parque, é você realmente visitar ali a nascente do Rio São Francisco. É um lugar pequeno, né, que você vai conhecer ali na nascente do Rio São Francisco, porque a nascente é realmente a área é muito grande, só que por conta do pessoal ficar andando, pisoteando muito ali a região, eles limitaram ali para você ver a nascente em um cantinho ali um pouquinho mais afastado, tá? E tem outras cachoeiras também que ficam ali para dentro do parque que vale a pena você conhecer também, como por exemplo a Cachoeira Rasga-Canga. Cachoeira Rasga-Canga é igual aquelas palavras brasileiras igual tomara que caia ou a puta que pariu do carro, né? Que serve para segurar.
Então, eu de fato, quando eu cheguei lá no dia, eu falei, pô, o que fez para rasgar a canga aqui e isso virar nome de cachoeira, né? E tem outras cachoeiras ali, como também a Cachoeira do Fundão. Então, é bom vocês colocar aí no checklist de vocês, para vocês conhecer. Se você for vir num fim de semana, realmente você não vai ter tempo de conhecer tudo. E também no feriado vai ficar um pouquinho complicado, que eu vou falar mais para vocês daqui para frente no vídeo. Bom, e uma pergunta que chega para mim precisa de 4x4 para vir aqui para Serra da Canastra? Porque às vezes as pessoas não estão viajando de mochilão igual eu, e vindo de ônibus ou de carona, e tá vindo realmente de 4. E não estão vindo ali de ônibus, né? Então, ou de carona, e tá vindo de 4x4 ou de carro, tá? Então, o que eu aconselho vocês, tá? Na época de chuva, realmente tem alguns trajetos para dentro da Serra da Canastra. Se você passa aqui pela Portaria 1, pela Portaria 4, Portaria 3, Portaria 2... se você tá numa época de chuva, vai ser bem ruim mesmo você entrar dentro do parque, porque as estradas é realmente ruim, tá? Ali em São José do Barreiro, que é onde você tem acesso mais fácil à Cachoeira Cascadanta, para você chegar ali passando por São José do Barreiro, Vargem Bonita e aqui em São Roque de Minas, a estrada é bem tranquila, dá para ir com um carro baixo sim, sem nenhum problema. Mas quando você entra aqui pela Portaria 1 ou você vem ali de Sacramento para entrar dentro do parque e ainda assim tiver numa época chuvosa, você vai se dar mal, tá? Então eu realmente espero que você venha de 4x4 ou você contrate uma agência de turismo para isso, tá? A não ser que você não ligue pro seu carro e fique elas por elas ali para depois você ficar pagando aí o mecânico, né? Mas para você fazer esse trajeto ali de Capitólio, Delfinópolis, que você vai ter que atravessar a balsa para ir até Delfinópolis, ou fazer ali São João Batista do Glória, assim, dá para fazer de carro baixo sim, tá? Dá para vir de carro normal, mas assim, se você for realmente entrar para dentro da serra, vai ter uns trajetos cabulosos ali, umas pirambeiras ali, que às vezes nem 4x4 consegue subir. Então é bom ter um carro alto assim nessas épocas, tá? E dependendo do lugar que você for passar também, tem algumas cachoeiras ali em Delfinópolis que você precisava passar dentro do rio. Então o pessoal fazia esse trajeto bem bacana, você precisava passar ali dentro do rio para você atravessar e ir pro outro lado, entendeu? Então se você tivesse num carro baixinho aí, já seria um pouco mais complicado de você fazer isso. E dando gancho para vocês, para falar agora sobre agência ou sobre mochilão solo, eu estou fazendo esse mochilão solo pela Worldpackers, né? Então vou trazer mais vídeos aqui no canal para falar sobre essa questão de voluntariado. Teve lugares realmente também que eu já fiz por permuta. Tô indo depois daqui ali para BH e Ouro Preto, que eu vou fazer também esse esquema de permuta e não pelo Worldpackers. Então dá para você fazer esse mochilão solo, ou você nem vai pela Worldpackers fazendo voluntariado, você só vai mochilar mesmo, está no ano sabático, tá? Então eu, Iago, hoje está muito mais fácil você saber aqui, né, das regiões, porque tem muito conteúdo na internet, no YouTube, se você entra no Google, ChatGPT, o que quer que for, você já vai conseguir saber de vários lugares que você vai conseguir visitar. Só que de fato, para você conhecer lugares ali que são mais escondidos, que não tá nos roteiros geralmente principal da galera, é bom sim ter agência para levar vocês, tá? Ou aqui principalmente na Serra da Canastra, como você às vezes vai precisar de entrar dentro da serra e você não tem um carro 4x4, é bom vocês contratarem essas agências para de fato levar vocês até lá, porque eles têm esse carro 4x4. Então, falando novamente aqui da Canastra Adventure, por exemplo, eles levam vocês de carro 4x4 dentro do parque, então já é um empecilho a menos, e também leva para lugares aí bem bacanas, faz uns trajetos bacanas de cachoeiras, de queijarias aqui na região, que também esqueci de comentar aí nos lugares para vocês visitarem. E também lugares que não é tão conhecido. Então, por exemplo, eu fui nas piscinas naturais do tio Zé Zico, ali que a Canastra Adventure levou, que, é simplesmente muito lindo ali, águas bem clarinhas. Tinha acabado de chover, então não estava tão claro assim, mas mesmo assim estava bem claro, tá? E queijarias ali que eles conhecem, que é onde tem as premiações aqui da Serra da Canastra de ser o melhor queijo do mundo, tá? Então eles fazem ali uns roteiros bem bacanas, bem especificados. Então, por exemplo, eu vou numa época de feriado, então eles já conseguem contornar, né, essas agências de turismo, esse movimento, esse fluxo muito grande de pessoas, e sabem onde ir, porque eles já estão aí 10, 20, 30 anos de mercado aí, levando turistas aí praticamente todos os dias na região. Então, dá para vocês fazerem esse mochilão, essa viagem, desculpa, para vocês de carro, de agência, tá? Mas também dá para vocês fazer esse mochilão solo, igual eu estou fazendo, porque eu estou falando a voz da experiência aqui, que esse mochilão solo para mim, na verdade, está sendo maravilhoso, porque eu realmente estou conhecendo a cultura local aqui, trabalhando, vivenciando esse dia a dia, e
eu, Iago, falo para vocês, dá para fazer isso sem problema. E uma dúvida que chegou bastante aqui para mim, principalmente dos meus amigos que gostam de acampar, gostam de viajar aí, também como mochilão, que fazem essas viagens solo, também viagens mais extensas, Iago, dá para acampar na Serra da Canastra? E eu já aviso para vocês que não é possível você acampar dentro do parque. Então, a partir do momento que você entra ali dentro das portarias, e você está dentro, né, realmente do Parque Nacional, não é permitido você acampar, tá? E eu até gosto, né, de saber disso, porque realmente a área do parque é uma área bem preservada e tem que ser preservada por conta das espécies, da vegetação ali do local. Então, se começa a liberar isso aí para os turistas, beleza, você não vai fazer nada demais, mas só que você não é todo mundo, como bem diria sua mãe, e então a galera vai chegar lá e, vai começar a detonar o parque. Cara, isso infelizmente, algo que vai acontecer. Então pega, por exemplo, o pato mergulhão, que tem 200 espécies dessas no mundo inteiro, e a maioria, né, boa parte do pato mergulhão tá aqui na Serra da Canastra. Então, eles buscam realmente essa água pura, que não tem ali poluente, não tem nada ali na água. Então, se realmente começa a poluir, começa a ter esses problemas de muito movimento de gente, vai realmente ter a extinção do animal e realmente, né, vai ser extinto e vai começar a degradar a área do parque, tá? Não só os animais, mas também toda a parte da vegetação. Então, o que eu recomendo para vocês que querem vir acampar aqui na região? Fiquem, né, na parte por fora da Serra da Canastra, tá? Não dentro do parque, fora do parque, tá? Conheço histórias de pessoas que já acampou dentro do parque, porque o parque realmente é muito grande, né? Então, vira e mexe, tem os pessoal que faz isso aí, vai lá acampar, mas assim, tem vários campings que ficam aqui por volta da região. Então, ali na região de Delfinópolis, eu já ouvi falar, por exemplo, do Complexo do Baú, falam que é uma região bem bacana para você acampar. Em Capitólio, que, né, você não está dentro do parque ali, obviamente, né, para acampar, mas assim, pega uma parte pequena do parque ali em Capitólio, mas você tem acesso a várias outras cachoeiras ali da região de Capitólio. Então, os campings ali em Capitólio eu sempre ouvi falar bem, assim, porque você tem acesso a várias cachoeiras, então você consegue pegar carona também, ou se você tiver de carro para acampar também, você vai estar mais fácil ali para conseguir acessar as regiões. E aqui em São Roque de Minas, é uma cidade pequena, né? Então você atravessou aqui 3 esquinas, você já conheceu a cidade inteira. Você vai andando aqui nas cidades, aqui, principalmente fora da cidade, você vai vendo essas regiões de campo, de camping aqui para você poder entrar e ficar aqui e já dar esse acesso aqui ao Parque Nacional. Bem, e aí uma pergunta também bem importante quanto custa vir aqui para a Serra da Canastra? Isso tudo vai depender do que você quer fazer e o seu tipo de viagem. A grande maioria das pessoas que vão me assistir aqui é justamente vir aqui num feriado ou num fim de semana. Então, assim, se prepara se você for vir no feriado, obviamente os preços vão estar mais caros, tá? Não tenho dúvida disso, porque, assim, a região da Serra da Canastra é um lugar que tem uma infraestrutura bem ruim, já vou adiantar isso aqui para vocês. Então, por exemplo, na época do feriado de Páscoa que eu estava aqui trabalhando, tem dois restaurantes só aqui em São Roque de Minas que funciona basicamente aqui. Então a galera chegava lá para comer, para ser atendido já levava tipo assim meia hora e para chegar o prato de comida era 2 horas. Então assim, realmente muita gente vindo aqui para a região para comer só em 2 lugares. Eu precisei ir aqui na delegacia porque tinham clonado aqui meu número de celular e tinha 2 policiais só trabalhando. Então assim, é cidade pequena, não tem infraestrutura. Então assim, de questão de gasto que você vai ter, eu achei aqui, tá, a região de São Roque de Minas bem caro, tá? Eu achei que ia ser mais caro ali em Capitólio, onde eu fui, mas assim, Capitólio também é bem caro. É caro, não achei barato, assim, olhando pelo um espectro meu de viajante, de mochileiro. Então, se eu vou comer fora, eu vou comprar marmita e eu tô realmente cozinhando, né? Então, eu tô falando com vocês aqui dentro da pousada, tô olhando aqui para cozinha compartilhada, que eu vou aqui no mercado e compro minhas coisas, tá? Para fazer aí meu almoço e janta. Mas, assim, em relação a preços, uma marmita aqui em São Roque de Minas, a mais básica, a gente está falando aí de R$25, tá? Então, assim, a inflação subiu bastante. Você pode ver vídeos de outras pessoas que viajaram aqui para a Serra da Canastra e falar, não, é 15, é 18, não sei o quê. Mas só que assim, eu tô falando com essa experiência de que eu tô, 4 meses aqui já viajando. Então aqui em São Roque de Minas eu achei caro, tá? Vai ter aí não só esse custo, mas também essa demora, porque não tem infraestrutura aqui no lugar. Capitólio tem um pouquinho mais de infraestrutura do que aqui em São Roque de Minas, mas também não é melhor dos mundos também, tá?
Capitólio, assim, olhando com a minha perspectiva, eu achei um pouco mais barato aqui que São Roque de Minas. E a região do Glória, ali que já estava mais perto de Passos, que é já um centro bem maior, eu achei mais barato. Então, Dolfinópolis e São João Batista do Glória eu achei mais barato, tá? Isso olhando com a minha perspectiva do que eu tive ali todos esses meses, né, vivenciando essa região. E em relação à hospedagem, você vai encontrar aqui, por exemplo, em São Roque de Minas, onde eu tô, hospedagens a partir de R$200. Então, já foi no passado ali 150, 180. Hoje, assim, as mais básicas aí que você vai encontrar para um casal à noite vai estar partindo ali de 200, 300 reais, tá? As mais básicas. Então, vai ter lugar ali que você vai estar pagando aqui já 400 reais à noite, ainda mais se você tiver numa época de muito movimento, como por exemplo de feriados. Já está terminando os tópicos aqui do vídeo, então a gente está aí, falta só mais 3 tópicos. Se você já assistiu aí todo esse conteúdo que eu passei para vocês agora, eu acredito aí que tá valendo o like de tanto conteúdo bom, aí bacana que eu tô transmitindo para vocês. Então deixa aí o like, ou como diria nossos amigos Tugas de Portugal ou da Guiana Brasileira, deixa um gosto e comenta aí se você tem interesse de vir aqui em alguma dessas cidades que eu comentei, algum desses lugares que eu falei, né? Se tem algumas dúvidas, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder todos vocês, tá? E dando sequência aqui, falta só mais 3 últimos tópicos e eu vou dar uma dica bônus aí no final para vocês. Então, eu vou compartilhar para vocês a minha experiência aqui na Serra da Canastra. Então, eu vou falar com vocês sobre uma perspectiva de mochileiro. Então, eu estou viajando aí sem data de volta para casa e decidi parar aqui na Serra da Canastra, que foi meu primeiro destino do meu mochilão. Então, conheci ali Delfinópolis, conheci o Glória, Passos, que não faz parte da Serra da Canastra, mas tive que ir para lá. Conheci ali a região do Capitólio. Vim aqui em São Roque de Minas, conheci Vargem Bonita, São José do Barreiro, tá? Então eu passei por todas essas cidades, então eu tenho aí uma certa noção do que eu estou falando para vocês. Óbvio que se vocês forem vir para cá e conhecer o pessoal local, ainda mais que pessoal de agências, né, turísticas, eles vão poder falar com mais propriedade para vocês, tá? Mas eu estou falando aqui minha experiência como mochileiro. É simplesmente incrível, você tem que deixar isso no seu roteiro, tá, gente? Então, para os mochileiros que estão me acompanhando, que é o público do meu canal, que é o pessoal que eu quero falar principalmente, mochileiro, mochileira, viajante, a Serra da Canastra é um lugar imprescindível para você ter no seu roteiro, tá? Por isso que eu decidi vir para cá, então não vou ficar escolhendo qualquer cidade para visitar. Eu decidi colocar a Serra da Canastra, por quê? Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de cachoeira, então eu cresci lá em Ubatuba, passei boa parte da minha infância lá em Ubatuba, em praia, em cachoeira, sempre tive esse contato. Eu aqui, de fato, vou confessar para vocês, como eu sou uma pessoa de praia, eu tô sentindo muita falta de praia, então já eu vou estar indo ali pro litoral, vou estar indo ali pra Bahia, que vai ser um dos próximos destinos, quem sabe aí, que eu vou estar mostrando para vocês. Mas eu tô falando a questão de cachoeira, é realmente uma área gigantesca, assim, que você vai ter várias cachoeiras. Então, cada cidade, né, como eu comentei para vocês aqui da Serra da Canastra, vai ter mais de 100 cachoeiras. Não dá para você conhecer tudo. Então, se vem um rio e começa a cair umas pedras e dá uma queda d'água, vai ser uma cachoeira ali que o pessoal já vai chamar. Então, são várias cachoeiras, tá? Minha experiência que eu tive aqui foi realmente um lugar para eu sair daquela realidade minha de São Paulo, que realmente estava bem agitado. Você tem aquele problema mesmo de me acordar todo dia cedo, ter que pegar transporte público, 1 hora, 2 horas de ônibus. Então realmente era algo bem desgastante. Aqui, como eu estou mochilando e trabalhando pelo computador e fazendo também essa questão de permutas e voluntariados, então eu já estou ganhando dinheiro e também garantindo aqui minhas hospedagens e a alimentação aqui enquanto eu viajo. Isso para mim é bom porque, eu não tenho já esse tempo gasto com transporte público, todo esse estresse. Então vai ter vídeo no canal aqui sobre isso, então me acompanha aí nos próximos vídeos. E tô tendo esse certa forma de relaxar a cabeça mesmo, deixar o coração mais leve, porque quando você entra na cachoeira ali, você purifica a alma, tá? Outras experiências que eu já tive aqui na Serra da Canastra é realmente você conhecer o queijo canastra. Então, o queijo canastra é o queijo feito pelo leite cru. Eu quero trazer um vídeo aqui só sobre o queijo canastra, falar para vocês, porque foram queijos premiados aí mundialmente, que são principalmente de queijarias próximas aqui. Então, fica ali perto de Vargem Grande, aqui bem próximo de São Roque de Minas. Tem várias queijarias bem famosas. E o queijo aqui, assim, é óbvio que eu já não aguento mais comer queijo. Então, eu tô 4 meses aqui, que eu tô comendo queijo todo dia, queijo canastra todo dia. Literalmente, tá? Não tô nem brincando. Não, como um dia sim, um dia não. Não, tô comendo todos os dias, desde o dia que eu cheguei aqui, eu tô comendo queijo canastra.
E assim, o queijo é realmente maravilhoso. Então eu tô aquele costume mineiro de comer queijo, tomar o seu cafezinho ali, então, comer seu pãozinho de queijo é realmente maravilhoso, tá? E essa é a minha experiência aqui. Por que foi boa, tá? Porque realmente decidi conhecer a cultura local, decidi realmente conhecer a cultura mineira, que é um povo bem acolhedor. Então eu passei pelas cidades aqui, o pessoal me chamava para ir para dentro da casa, tomar aquele café, comer um pedaço de bolo. Eles são muito receptivos. A região da Serra da Canastra é linda, tem vários lugares para vocês conhecerem. Então, assim, em Capitólio, vamos colocar ali que é uma região que o pessoal principalmente vem. Eu tô falando isso pelo meu grupo de amigos, assim, ninguém mesmo, tá, gente? Conhecia a Serra da Canastra, conhecia Capitólio. E Capitólio, pô, se vendeu muito bem ali na questão de marketing, só que é uma parte ali da Serra da Canastra e eu particularmente acho, na minha opinião, Iago Bruschi, que a Serra da Canastra é, pô, mil vezes maravilhosa do que ali Capitólio. Capitólio é bonito? É bonito pra caramba. Só que a Serra da Canastra nem se compara. Então meus amigos conhecem Capitólio, vieram para Capitólio, que é uma extensão da Serra da Canastra, só que nem sabia que era a Serra da Canastra e só ficou ali por Capitólio, fez ali os passeios de barco e ficou elas por elas, sabe? Que assim, também eu acho que não compensa tanto fazer os passeios de barco. Vai ter vídeo aqui no Capitólio, vídeo aqui no canal falando sobre Capitólio, tá? Mas, assim, é bacana, é bacana. Só que eu acho, assim, se você for vir para a Serra da Canastra, você vir realmente conhecer a Serra da Canastra, você passar nas queijarias, tá? Você visitar as cachoeiras, pelo menos as principais, que é a Cachoeira Cascadanta, que é o cartão postal aqui da cidade, que tem mais de 180 metros de altura, que é ali que vem, né, a nascente do Rio São Francisco. Você conhecer as nascentes a nascente do Rio São Francisco, que é o principal rio, né, que é 100% brasileiro, que nasce aqui, termina aqui, então nasce aqui em Minas Gerais, passa pela Bahia, termina lá no Oceano Atlântico, ali no Nordeste, tá? Então é incrível você poder fazer isso, você falar, pô, eu nadei na nascente do Rio São Francisco, então, pô, é maravilhoso, é um pouquinho gelado, tá? Então, se você for vir aqui na época do verão, que é época de chuva, a água vai estar um pouquinho mais quente, então toma cuidado aí, na época de seca também, pode ser que dê uma esfriada, né? Então, inverno ali. Então eu aconselho também que vocês venham aqui na época de cheia, né? Por quê? Porque vai ter uma vegetação bem mais verde, vai ter mais água e você vai conseguir realmente aproveitar aí com um solzão aí de vez em quando, tá? Então eu aconselho que a água vai estar um pouco mais quente. Mas assim, minha experiência aqui foi sem igual. Foram todos esses meses aí que eu viveria tudo de novo, tá? E aconselho demais vocês virem para cá. Importante, equipamentos e acessórios que você vão vir para cá. Então, por exemplo, eu vou fazer aí trilhas que às vezes vai levar o dia inteiro. É sempre bom você trazer aí seu repelente, seu protetor. Então, eu sofri um pouquinho aí que às vezes eu esquecia. E aí, às vezes eu ia sair daqui, né, de São Roque, ou de Delfinópolis, ou de qualquer lugar que eu estava. Ali, principalmente Capitólio, que aí, por exemplo, eu estava no centro de Capitólio. Para ir até o Turvo ali era 30, 40 quilômetros. Peguei carona, fui de ônibus, mas para voltar às vezes eu não tinha e tudo mais. Eu me ferrei bastante porque às vezes eu não tinha protetor, não tinha repelente. Levava uma garrafinha de água pequena, com água eu não sofria tanto, porque, por exemplo, se acabava a água ali em alguma cachoeira próxima, enchia ali, tomava, bebia, beleza? Mas assim, levem acessórios, comida, tá? Não vão assim de barriga vazia, porque às vezes você vai demorar muito tempo para você encontrar algum restaurante, alguma queijaria, algum lugar para você passar. Já faz um lanchinho ali, deixa bem organizado na sua mala, embrulha, tá? Seja um lanche extra que você não vai comer, mas deixa ali guardado, principalmente para quem está viajando igual eu, tá? Equipamentos, então tem gente que gosta de fazer trilha ali, de levar, por exemplo, aqueles bastão, eu acho bem legal, bem bacana, não vai fazer, pô, essas trilhas de chinelo, que igual eu já fiz também. Mas é porque eu também, pô, levava chinelo e tênis, então eu trocava ali, dependendo do lugar. Então traz um calçado. Se você não tem esse costume de pisar ali em pedras, em rios, né, de cruzar ali rios usando, né, sei lá, descalço ou tudo mais, é bom você ter uma bota mesmo, porque ali você não tem chance de machucar seu tornozelo. Então se você está usando tênis ali, pode acabar virando o tornozelo e você acabar torcendo o pé também. Então acessórios é bem importante. E um acessório que também não faz questão de você trazer para essas viagens específicas, mas um que eu usei aqui todo santo dia é o canivete, que eu uso direto. Às vezes eu estava em certo lugar, eu queria comer alguma fruta, precisei usar durante meus voluntariados, cortar cabo, cortar isso e aquilo.
Então eu tenho a canivete que eu uso, que é da Sanremo, que é bem bacana também. Vou deixar link aqui para vocês conhecerem ele e comprar se interessar, tá? Bem, e por fim, terminando esse vídeo, eu quero falar para vocês os erros que vocês têm que tomar cuidado aqui na hora de vir aqui para a Serra da Canastra e deixar essa diquinha bônus aí no final sobre minhas recomendações aqui para a Serra da Canastra, tá? Então assim, erros que você não deve cometer aqui para a Serra da Canastra. Realmente, tá, gente? Se você vai entrar para dentro do parque, não seja teimoso e venha aqui com o seu carro baixo, porque você vai entrar dentro do parque, você vai olhar aquela pirambeira, você vai olhar e vai falar, puta, não consigo entrar aqui para dentro do meu carro. Aí você vai voltar e vai ter que falar aqui com a galera para falar, tem 4x4, tem passeio. Então, tipo assim, eu não vi isso acontecendo 1, 2, 3. Foram vários turistas que vieram falar comigo, bateram aqui na recepção, porque eu tava trabalhando ali na recepção, mas foi bizarro, foi muita gente mesmo que veio com carro baixo, esperando que ia conseguir entrar dentro da serra e realmente não vai conseguir, tá? A outra erro que a galera comete, que também já é questão de dicas, tá? Eu vi bastante pessoas assim vindo em época de feriado e assim, sem planejamento nenhum. Eu fiquei assim, como que pode uma galera vir assim na época de feriado sem planejamento? E foi bizarro também o tanto de gente que veio pra cá que não tem infraestrutura para atender a galera quando tem um movimento muito grande, tá? Então a galera chegava aqui, a pousada de onde eu tô aqui tem, mais de 20 quartos, né? Tem, se eu não tô enganado, 20 e poucos quartos aqui, 30 quartos, vamos colocar assim. E tava tudo cheio. As regiões, os outros lugares, hotelarias, né? Da região também tava tudo lotado. Então chegava hóspedes aqui, turistas aqui, para que, né, ver a questão de hospedagem no dia de feriado. Cara, bizarro, que não ia ter vaga. O cara se ferrou assim, teve que, nem sei o que aconteceu, se dormiu no carro, o que foi fazer, porque não tinha vaga aqui. O cara olhou e falou assim, pô, mas não tem um colchão, não posso dormir aqui na recepção, puxar um sofazinho aqui. A gente olhou e falou assim, cara, não vai ter como, realmente. Então assim, eu acho bizarro isso, que tem gente que fala assim, vou tirar o fim de semana e vou ir para a Serra da Canastra. Então toma cuidado, que se você for vir para cá numa época que tem bastante movimento, você vai se dar mal, tá? Ali em Capitólio, você ainda pode fazer isso, mas eu também não aconselho você fazer isso em época de feriado, porque assim, é uma região que está movimentando bastante turismo para vir para cá, só que ainda não tem a infraestrutura adequada para atender toda essa galera, tá? Outra e próxima dica. Bom, a próxima dica toma cuidado para onde você ir se enfiando aí no meio do mato. Eu falo isso por experiência própria, tá? Porque aqui na região da Serra da Canastra tem muitas espécies de animais. Então, por exemplo, eu estava ali em Delfinópolis, ali na região da pousada do Vale do Céu, e mostrei isso aí no meu Instagram, mostrei aqui para vocês no vídeo do canal. Tinha bastante cobras, né? Então isso o pessoal avisa ainda por cima, toma cuidado para andar aqui na região. Então, eu tava lá na região do Capitólio também, eu fui fazer ali um aquatrack, né, que o pessoal chama, que é você subir as cachoeiras. A gente tava conhecendo cachoeiras desconhecidas, também passando ali, e é bizarro o tanto de cobras que tem aqui na região, tá? Então, meus amigos, né, e colegas que estavam ali também na região, quase pisou em cobra. Então, se você pisa numa cobra, ela vai dar o bote em você. Geralmente as cobras têm medo da gente, tá? Mas se você vai lá e pisa nela, ela vai dar um bote em você, pô. Então, ali na pousada da Vale do Céu, eles têm biólogos ali que tomam conta da pousada. Nunca teve acidente lá, graças a Deus, até o momento que eu gravo esse vídeo. Só que eles sempre avisam e instruem, né, os hóspedes para tomar esses cuidados, essas precauções. Mas assim, direto, tava trabalhando lá e às vezes eu ia, de fato, ir para uma cachoeira, ou tava rastelando ali, tava andando ali pela região, e eu tinha que tomar cuidado para não pisar em uma, tá? À noite, não vai assim, eu já conheço o caminho, não vai à noite andando para um lugar que você não conhece, assim, de lanterna desligada, porque a gente, mochileiro e viajante, geralmente faz isso, né? Não faça isso, tá? Liga a lanterna, toma cuidado, porque, por exemplo, a Cascavel, que é o que geralmente tem Cascavel e Jararaca, aqui a Cascavel ainda avisa porque tem ali um sininho dela que você vai escutar, né? Mas, por exemplo, a picada da Cascavel já vai conseguir fazer você ter parada respiratória, tá? Então eu estou falando para vocês aí que os biólogos explicaram para mim. Um abraço, inclusive, pro Eric e pro Augusto ali da pousada do Vale do Céu. Então, assim, a Cascavel ela vai picar você e você vai ter uma parada respiratória. Jararaca, ela vai ter efeito necrosante. Então, a partir do momento que ela picar você, seu
dedo, seu braço, sua perna, vai realmente necrosar, vai ficar preto ali. Então, se você demorar muito tempo para ir para o hospital, você vai ter que cortar fora ali. Então, tome muito cuidado com isso aí, tá? Então, se você estiver andando aqui à noite ou sozinho, se você não tiver com guia nem nada disso, toma cuidado realmente, porque aqui é uma região que tem uma fauna bem diversificada, tá? Gente, acabou que eu tava editando o vídeo aqui e eu esqueci de comentar duas dicas importantíssimas que eu anotei, e na hora que eu tava editando eu falei, putz, esqueci de falar, que é o seguinte: não se esqueçam de levar dinheiro físico, tá? Dinheiro físico é extremamente importante. Tem algumas cachoeiras, alguns passeios que vocês vão fazer que o pessoal não vai aceitar cartão de crédito, débito, não vai ter maquininha, não vai aceitar Pix, tá? Porque às vezes vai ficar numa região mais remota, não vai ter Wi-Fi. Então não se esqueçam de levar dinheiro físico, tá bom? Segunda dica dessas que eu esqueci, tá? E também bem importante. Alguns passeios e trilhas que não são muito bem famosas ali na região da Serra da Canastra, é interessante, tá? Não tô falando que é obrigatório, mas é uma dica aqui que eu quero dar para vocês de dois aplicativos que eu também não tô recebendo um centavo para falar deles, que é o Wikiloc e o Maps.me, que me ajudaram a fazer algumas trilhas, alguns trajetos ali pouco conhecidos, tá? Que outros viajantes fazem, e faz a marcação ali nesses aplicativos para você poder passar por aquele lugar também, tá? Então vamos pegar, por exemplo, ali o Poço das Orquídeas, que fica ali logo na entrada 1 de São Roque de Minas. Então é uma trilha ali que muita gente que não vai para lá fica perdido, porque a trilha já está bem difícil de acessar, o mato fecha, não consegue saber. Então lá, por exemplo, é um dos exemplos, né, que mostra ali como que você vai chegar. Tem alguns mirantes, né, então eu cheguei aí em alguns mirantes. Eu podia ter ido solo? Podia, mas eu ia acabar também às vezes me perdendo no caminho. Então é bem legal que aí vocês usem aí esses aplicativos para conseguir direcionar vocês melhores nesses lugares mais remotos, que você consegue usar inclusive esses aplicativos com os mapas offline, tá? Aí só ver a questão de ser pago ou não, se eu não estou enganado, do Wikiloc eu uso bastante o Maps.me. Então essa é uma recomendação chave aí para vocês também, tá bom? E por fim, a dica bônus aí para quem ficou até o final do vídeo: se você realmente escutou tudo que eu falei, vou deixar algo chave aí, principalmente para os mochileiros que estão me acompanhando aqui, que foi algo que realmente mudou minha viagem, que eu gastei extremamente pouco vindo para cá, para a Serra da Canastra, tá? Que é para os mochileiros e mochileiras de plantão aí, tá? Então essa é a diquinha bônus que eu quero deixar para vocês. Que todos esses trajetos, muitos dos passeios que eu fiz aqui na Serra da Canastra, eu fiz de forma gratuita, tá? Então eu estava lá na Vale do Céu, eu estava trabalhando, fazendo meu voluntariado, então eu estava trocando horas do meu trabalho do dia para estar ali hospedado. Então vamos pegar uma diária ali que é realmente caro, né? Então vai passar dos R$ 1.000 ali uma diária para o casal. Na Vale do Céu eu estava ali estando, né? Fiquei ali na Vale do Céu de forma gratuita. Por quê? Porque eu já economizei, né, essa grana, porque eu estava fazendo voluntariado. Então se fosse ficar lá mais de um mês na Vale do Céu igual eu fiquei, você ia gastar ali, vixe, mais de 30, 40 mil reais só de hospedagem, né? Para você ter ali o café da manhã, almoço e janta. Então eu não tive esse gasto porque eu realmente estava trabalhando como voluntário, tá? Em Capitólio, eu fiquei ali com o pessoal da Vila Container também. Então, trabalhei lá com eles durante um mês, fazendo essas trocas, tá? Então, antes de ter no Worldpackers, eu cheguei lá por grupo de Facebook. Foi inclusive um dos primeiros, eu fui o primeiro comentário que teve ali na Worldpackers ali da Vila Container. Inclusive fui o primeiro também da Vale do Céu ali, que eu comecei a encher o saco da galera. Porque eles começaram o Worldpackers literalmente quando eu cheguei ali na Vila Container em Capitólio. Então, um sonho meu que era fazer na vida, assim, era aprender a dançar forró em samba de gafieira. Na hora que eu conheci lá o Thiago, que é o proprietário ali, muita gente boa ele falou assim: pô, você quer aprender a dançar forró mesmo? A gente tem um grupo aqui em Capitólio, e de Pinhuí, de Passos, que a galera se une aqui a cada 15 dias para fazer aula de forró. Então, eu tive aula de forró de graça. Eu tive acesso aos parques, por exemplo, ao Parque Pauá, e a tirolesa, por exemplo, do Parque Pauá ali, de forma gratuita. Obviamente que outras coisas ali eu precisei pagar, mas assim, passeios turísticos, essas aulas, você ter acesso ali, por exemplo, na Vila Container, tinha acesso a toda a parte do rio ali, do Turvo. A gente podia andar de stand-up, slackline, tudo de forma gratuita, tá? Então essa parte do voluntariado me ajudou bastante, essa parte de permuta, tá? E aqui em São Roque de Minas também, porque eu tava aqui com a galera, com a Dani, então da Canastra Adventure,
de novo, né, todos esses lugares que eu tô falando, eu não tô recebendo R$1, então eu tô falando aqui de forma genuína para vocês. Então aqui, junto com a Dani, eu tive essa oportunidade de fazer esses passeios com eles, ali para Cascadanta, para a parte alta da Cascadanta, para a nascente do Rio São Francisco, trabalhar aqui, então, ter acesso aí, por exemplo, ao café da manhã, então ter acesso à cidade, aos passeios que eles fazem, também de forma gratuita. Óbvio que eu tive que trabalhar todo esse tempo para isso, mas essa aí é a minha dica bônus para você, mochileiro, que realmente pensa em fazer voluntariado e vir para esses lados. Porque se você fosse pagar tudo isso aí, realmente ia sair um pouco mais caro, ou bem mais caro, dependendo do que você fosse fazer. Mas esse é um dos privilégios de você estar mochilando e de fato conhecendo aquela cultura local, porque você realmente conhece as pessoas, onde você está passando, e você, às vezes, como é o que eu estou tendo essa oportunidade de falar para vocês, você vai ter esse privilégio de receber esses passeios, essas viagens gratuitas aí, beleza? Então, se esse vídeo agregou para você, espero que você tenha saído desse vídeo já com conhecimento para vir aqui para a Serra da Canastra. Deixa aquele like, ainda mais nesse começo do meu canal aqui, que vai ser extremamente importante. Agradeço a todos vocês que me acompanharam e me assistiram até o final. E me acompanha aí nos próximos vídeos, que tem bastante conteúdo para sair mais para frente, aqui em Minas Gerais, em outros estados e mais para frente até em outros países, quem sabe aí, né? Então, fiquem comigo aí, grande abraço e tchau!